Minha pergunta é para o Ramon. Ramon, se o Vasco hoje se livra dos riscos de rebaixamento, se garante na Série A, isso é muito por conta do seu trabalho. Foram 36 pontos conquistados com você aqui, e o Vasco só tinha 9 quando você chegou. Acho que a torcida do Vasco quer saber se você fica para a próxima temporada. Muitos acreditavam que se você tivesse começado esse campeonato, o Vasco tinha passado longe de sofrer qualquer tipo de perigo nesse campeonato. Yo creo que la cosa más importante es, que quiero decir antes de contestarte la pregunta, que para mí, para mi cuerpo técnico, fue una cosa de que me pasó a lo largo de mi carrera, uno de los objetivos más difíciles que me tocó vivir. Porque también tuve la posibilidad de venir a Vasco, a Botafogo, y realmente por un problema que tuve no pude trabajar y me tuve que ir. Entonces, cuando apareció Vasco, hablé con todo mi cuerpo técnico, con Emiliano, con todo mi cuerpo técnico, y queríamos venir a Brasil. Es una liga, es la liga más importante del mundo, o es una de las ligas más importantes del mundo. Y era un desafío importante, muy difícil de hacerlo. Y gracias al club por haberme recibido de la manera que me recibió. Y también proponernos que Vasco no iba a bajar desde el primer minuto. Y por eso yo primero le tengo que agradecer a los jugadores que fueron los verdaderos protagonistas de todo esto, fueron los jugadores. Realmente ellos hicieron un clic, hicieron un cambio de mentalidad, de entrenamiento, de trabajo, de querer sobrellevarse a esa dificultad que tuvieron en la primera ronda, en la primera fase. Entonces, eso, y agradecerle también a Emiliano, a mi cuerpo técnico, que él habla muy bien el portugués, por ahí yo todavía lo tengo que aprender, pero fueron ellos también fueron muy importantes en este último periodo, porque transmitieron a los jóvenes, porque Vasco tiene muchos jóvenes, donde se tuvieron que adaptar a los entrenamientos, al trabajo, a la mentalidad del entrenador, y sabiendo que era un momento complicado y difícil. Y como nosotros hablamos también, que íbamos a luchar hasta el final. Hasta el final también faltaban, me parece que 7, 8 minutos y Vasco estaba descendido. Porque justo estaba ganando Bahía y estaba empatando y nosotros también. Entonces, pero el carácter de los jugadores, del temperamento, de lo que transmitimos todos juntos, no solo el entrenador, no solo Emiliano, no el preparador físico, no solo los dirigentes, sino todo, la mentalidad que adquirieron de un equipo grande. Vasco es un equipo grande, no tiene que pasar nunca más por esta situación. No tiene que pasar nunca más. Es un equipo grande. Hay que tener mentalidad de equipo grande. Construir algo que sea acorde a lo que es Vasco. Acorde a lo que es este club. Acorde a lo que es la gente. Al acorde de todo, que saber que jugás en un equipo grande. Y esa es la mentalidad. Por eso yo le tengo que agradecer a Pablo, a los dirigentes, a los jugadores, haber pasado esta etapa tan difícil, porque fue desde el primer partido que jugábamos, que teníamos 9 puntos, y llegamos a conquistar lo que hicimos, es por mentalidad. Transmitir esa mentalidad que todo se puede en la vida. Todo se puede conquistar. Y ese es un ejemplo para Emiliano, para todos. Fueron grandes partícipes ellos en todo lo que gestionamos, cómo manejamos el grupo, cómo le transmitimos ese optimismo. Y yo me acuerdo que cuando llegué acá hubo un momento que decía que Vasco no iba a bajar. Y esa promesa, la verdad, la cumplimos.
La cumplió el club, la cumplió los jugadores, la cumplió el entrenador, los ayudantes, todo el mundo, y por eso nos sentimos orgullosos de estar en una de las mejores ligas del mundo y poder haber hecho lo que hicimos. Pero la única forma que se puede hacer es tener mentalidad, gente. Tener mentalidad, creer en lo que se hace, creer en el trabajo, creer en la disciplina, creer en la conducta, transmitirle a los jóvenes que es la única forma de salir. Pero Vasco no tiene que pasar nunca más por esta situación. Nunca más. Es un gran club, es un gran equipo. Así que agradecerles a todos, agradecerles a los jugadores, a Pablo, a todo el mundo. Así que agradecerles a todos. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, eso después lo decidiremos. Estamos muy felices de lo que hicimos, así que contentos. Hoy estamos disfrutando un momento muy lindo y seguramente después en el futuro vamos a ver. Tranquilo. Tudo bem, Ramon, parabéns pelo resultado. Você falou aqui algumas vezes sobre a criação de uma mentalidade. Hoje, quando a gente chegou aqui em São Januário, tinha várias faixas de torcedores escritas "Não vá a Barrara". E a gente chegava para entrevistar qualquer um e todos eles diziam "Não vá a Barrara". Acho que a gente não viu nos últimos meses, anos, assim, aqui no Vasco, um treinador que fizesse o que você fez, em algum momento transmitisse esse otimismo que chegou ao torcedor, chegava aos jogadores de bater na mesa e dizer e garantir que o Vasco não vai cair. Então, a minha pergunta é para você, assim, o Vasco chegar na situação que chegou, da forma como você assumiu o primeiro jogo com derrota, da onde vinha esse seu otimismo? O que fazia você acreditar tanto que esse time não ia cair para você fazer tudo o que você fez e convencer a todo mundo? Sí. Lo que te tengo que decir es que yo hace casi 27 años que dirijo y este fue un desafío importante para mí, para mi cuerpo técnico. Queríamos demostrar nosotros que podíamos trabajar en Brasil. Y creo que ese optimismo que tenemos, esa mentalidad, es lo que nos transmite a hacer cosas que se puedan conseguir, que se puedan realizar. Pero yo tengo que agradecer muchísimo, mi cuerpo técnico tiene que agradecer muchísimo a los jugadores, porque realmente fueron ellos los verdaderos protagonistas. Hasta último minuto que ya estábamos descendidos, reaccionaron, esa mentalidad ganadora, en busca del resultado. Cada partido que jugábamos era algo dramático para Vasco. No podía perder, no podía, incluso los últimos 2 partidos que no pudimos conseguir puntos. Nosotros pensábamos, teníamos calculado que nosotros 2 o 3 fechas antes ya podíamos haber estado salvados. Pero el fútbol tiene estas cosas, pero ante la dificultad tenés que reaccionar, tenés que jugar. Faltaban 5 minutos, muy poco, y estábamos descendidos y el equipo reaccionó, como dije anteriormente. Pero los verdaderos protagonistas son los jugadores. Yo le tengo que agradecer a ellos. Boa noite. Parabéns aí pela manutenção do Vasco, pelo trabalho. Queria saber, primeiro, se foi o maior desafio da sua carreira, pegar o Vasco nessa situação e conseguir manter o Vasco na Série A. E segundo, você disse, isso nunca mais vai acontecer no Vasco. Não pode acontecer. Tem que melhorar muito, contratar muito, reforçar muito, para que tenha outras possibilidades e não brigar para não ser rebaixado no ano que vem, para coisas, sonhos mais altos, projetos mais altos. Boa noite. Sí, como siempre hablábamos con nosotros, este es uno de los desafíos más grandes, porque si mirás los números, también me tocó vivir 2 situaciones. Una en Arabia Saudita, que estábamos 16 puntos de ventaja del primero, y ganamos la liga con 5 puntos de ventaja. Nosotros, cuando llegamos al Hilal de Arabia Saudita, estuvimos 16 puntos de ventaja. El primero tenía 16, nosotros estábamos abajo con 16 puntos de ventaja. Y terminamos ganando la liga con 5 puntos de ventaja. Y esto es más o menos parecido. Empezó con 9 puntos y hoy ya la gente veo que disfruta
Y este es uno también, otro de los desafíos importantísimos en la carrera mía, de todo mi cuerpo técnico, de Emiliano, por cumplir con los objetivos, cumplir que Vasco no iba a bajar. Eso para nosotros es un logro increíble. Yo por eso tengo que agradecer siempre a los jugadores, porque si no fuera por ellos, que en la forma que lo hicieron, era muy difícil. Pero yo le tengo que agradecer a ellos porque hicieron un trabajo increíble. Así que disfrutando este momento, la gente tiene que disfrutar este momento, disfrutar el momento tan difícil que pasamos nosotros y ellos también, porque nos acompañaron todos, así que es un logro importante para todos. Tem que reforçar muito para o ano que vem? Bueno, eso seguramente no es el momento, es el momento de disfrutar. Seguramente después se hablará, pero ahora la gente tiene que disfrutar y que lo disfrute porque se lo merece, porque este es un gran club. Boa noite, Ramon. Alan Santos, do BTB Esportes. Eu queria que você falasse um pouco sobre o recorte da chegada dos jogadores como o Payet e o Serginho. Se a gente for colocar na ponta do lápis, cada um deles deu 6 pontos diretamente para o Vasco. Eu queria que você falasse desses 2 jogadores, a importância do Payet, que agora está identificado com o Vasco. Ele sempre fala, aqui é Vasco. Sí, me parece que fue de todos los refuerzos que llegaron, fueron realmente jugadores importantes y con características que a nosotros nos podía servir a lo largo de todo el campeonato, que se hace muy difícil porque hay momentos donde jugábamos cada 3 días y la verdad se comportaron muy bien todos los jugadores. Todo el grupo, los que llegaron se adaptaron rápido y entraron en un sistema a nivel grupal. Eso es lo que también entendieron los jugadores, que para salir teníamos que hacer todo a nivel grupal y realmente ellos fueron extraordinarios todos juntos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ramon. Para o Paulo, Guilherme da Itatiaia, em que ponto, pegando agora esse final de temporada que o Vasco livrou, em que ponto você vê que teve o erro do planejamento, aonde está a correção de rota e o que fazer para o ano que vem para o Vasco não passar por tudo isso de novo? Parabéns. Boa noite. Antes de responder a pergunta da Tatiaia, queria agradecer o apoio do torcedor, que foi essencial para o nosso ano, para a gente poder ter atingido esse objetivo. A comissão técnica, Ramon, Emiliano, Diego, principalmente Ramon e Emiliano, que aceitaram esse desafio, que era bastante grande, alto, mas à altura dessa comissão técnica. E agradecer aos funcionários do Vasco, aos funcionários do CT, que nunca deixaram de acreditar, e aos jogadores. O Vasco é um clube de resistência e esse grupo é um grupo de resistência. Tivemos momentos de dúvida, como o torcedor também teve. E, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a gente pode dividir o ano em 3. De janeiro até abril, primeiras 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente teve o início da nossa reformulação. O Vasco inicia um primeiro ano de reformulação. Uma saída de mais de 30 jogadores e uma chegada de, no total do ano, 25 jogadores. Então, foi o início da nossa reformulação e, como toda reformulação, foi difícil. Foi muito difícil. A segunda parte, de maio até agosto, foi o período que a gente sofreu muito. Foram 3 meses de pouco resultado desportivo e que nos forçou a mudar a rota. E a última vez que eu vim aqui nessa sala de imprensa, numa coletiva, foi depois do jogo do Cruzeiro 1-0 aqui em São Januário, ainda com portões fechados. E eu disse que a gente estava traçando uma reta, uma linha, e que o passado tinha ficado para trás e que a gente teria um futuro intacto. Então resolvemos fazer diferente, acreditar em fazer diferente, ter convicção para fazer diferente, ter força, ter resiliência,
sustentar pressão, que é um privilégio, ainda mais num clube do tamanho do Vasco, e fazer diferente e fazer dar certo. Poucos acreditavam, mas na retomada de agosto para cá, com esse aproveitamento que vocês estão narrando em relação à comissão técnica, do Ramon, do Emiliano, do Diego, eu cito o Diego que está aqui na mesa e que foi essencial na parte física com os atletas. A gente retomou, a gente foi o que eu disse no início do ano, que era o objetivo, que era ser competitivo. Ninguém prometeu nada, ninguém prometeu título, ninguém prometeu vaga em competição sul-americana em nenhum momento. A gente prometeu ser competitivo. E a gente conseguiu no segundo semestre. A gente conseguiu na terceira parte. Então, eu acho que há muito acerto, há muito erro, alguns já foram corrigidos, e principalmente a gente tem que ser grato pela oportunidade de fazer diferente e de projetar diferente. Então, aqui tem um caderno novo, aqui, está zerado, para a gente reescrever o planejamento do ano que vem, com o Vasco no lugar que merece estar, e pegando o gancho na frase do Ramon, que nunca mais passe por isso novamente. Agora, que a gente sabia que ia ser difícil, um primeiro ano de reconstrução, a gente sabia. Foi acima, mas também foi acima a nossa recuperação. E poucos clubes na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos conseguiram uma recuperação tão forte, impactante e é na altura da resiliência desse clube. Então, eu acredito que nessas três partes a gente pode dividir a temporada e já projetar 2024. Espero ter te respondido. Boa noite, Paulo. Gabriel Rodrigues de Trivela. Boa noite, Ramon. Boa noite, parabéns pela permanência na Série A. Pegando o gancho do que você falou, Paulo, de não ter prometido nada, de não ter falado de competição sul-americana, falando de planejamento para o ano que vem. Então, já pegando o gancho, falando sobre o ano que vem, o desejo do Vasco é manter a comissão técnica do Ramon Dias e o que projetar para o ano que vem. Depois desse primeiro ano, teve o segundo semestre do ano passado, mas, enfim, esse primeiro ano agora de Série A, o que o Vasco pode prometer, ou, enfim, projetar ou planejar para 2024, o que pode falar para o torcedor para a próxima temporada? A gente precisa e merece subir o andar. Então, se esse primeiro ano foi um ano de reformulação, de reconstrução, de saída de 30 jogadores e chegada de 25, tentando ser competitivo e voltando o Vasco para o lugar que nunca deveria ter saído, ano que vem a gente tem que subir o andar. E para subir o andar, a gente vai procurar fazer da linha que fizemos a partir do meio do ano. É muito gratificante ver o equilíbrio entre atletas que performaram da primeira janela com atletas da segunda janela. A gente hoje teve esse equilíbrio dentro de campo e eu acredito que o trabalho foi aproveitado. Futebol é uma história que às vezes se conta só de trás para frente. E se por 90 ou 100 minutos a gente não conseguisse o resultado, não deveriam ter jogado o trabalho desse ano fora, porque é um trabalho de reconstrução. Eu leio matérias dizendo que foi o maior investimento da história do Vasco, foi a maior receita da história do Vasco esse ano. Então, por muito pouco dinheiro de diferença entre investido e arrecadado, o Vasco colocou 3, 4 vezes em números superiores ao elenco do ano passado. Então, hoje o Vasco tem mais ativos, hoje o Vasco tem um elenco de mais qualidade, condizente com a sua camisa, com a sua história. E isso foi feito esse ano e não poderia ter sido apagado com o resultado esportivo final. Então, para o ano que vem, se projeta, sim, uma subida de andar e a gente vai mirar objetivos maiores do que simplesmente só ser competitivo. A gente não vai fazer tanta mudança, a gente não vai ter que trocar 55 peças e eu tenho certeza que com o apoio desse torcedor, com a paixão do torcedor vascaíno, a gente vai conseguir êxitos maiores no ano que vem. E eu conto 100% com a comissão técnica para o ano que vem. Ramon e Emiliano, Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, queria perguntar para vocês dois, uma única pergunta, porque eu vi uma foto tão legal da família de vocês, um bolo do Vasco.
Eu queria que vocês dois falassem dessa paixão que vocês criaram pelo Vasco, pela torcida do Vasco, por São Januário. Vocês que são argentinos, e o argentino é tão apaixonado pelo futebol como nós, brasileiros. Mas por que dessa paixão tão grande por esse clube? Não, a paixão é meu filho, tem 9 anos e está maluco por Vasco. Então aí contagia todo mundo aí. Mas como a gente recebeu a nós, del momento que estava vivendo o Vasco, de la forma que a gente acreditou no trabalho, então acho que é por isso que a paixão e o grado de pertenência que a gente tem por Vasco, eu acho que é isso. E por todos os momentos difíceis que a gente viveu nestes 4 meses, que achei que passaram 4 anos acá. E junto a ele estou há 11 anos e foi o mais difícil que a gente viveu. Então, por isso acho que a paixão e o grado de pertenência que a gente tem com o Vasco é por isso. ¿Por qué lo enano el otro día de la torta de enano? ¿Por qué tiene tanto cariño con Vasco en tan poco tiempo? Ese es el club que me dio la posibilidad de venir a Brasil. Una de las ligas, como dije anteriormente, una de las ligas más competitivas del mundo, y te pone a que tengas que tener una concentración desde el primer minuto que llegás. Te pone la prueba, por eso salió toda la familia agradeciendo, en forma de agradecimiento al club por todo lo que nos dio y toda la gente, el cariño y todo lo que nos dio. Es por eso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ramon. Todo mundo, parabéns. Paulo, você falou do caderninho já programando ano que vem. Eu acho que olhou para o Ramon também. Então, a gente pode entender que você fica, o Ramon fica, e eu queria entender como que o Vasco vai a esse mercado. Ano que vem é um ano de um aporte importante da 777. É um Vasco que vai forte ao mercado, não vamos nem falar em promessas, mas assim, dá para o torcedor esperar que vão chegar jogadores grandes para o próximo ano. E fugindo um pouquinho, perguntando para o Ramon, porque eu acho que foi um jogador importante que não vinha sendo muito utilizado. Queria que falasse um pouquinho sobre o Serginho, como foi a decisão de usar o Serginho, um jogador que não vinha jogando muito, e acabou que ele foi o herói ali, salvando o Vasco desse rebaixamento. Quer começar? Quer começar? Quer começar? Não. Bom, como eu disse na resposta anterior, eu conto 100% com a comissão técnica que está aqui, tem contrato. E eu acredito que a sinergia que nós tivemos, diretoria, comissão e jogadores, ela precisa ser aproveitada para o ano que vem. E o Ramon é meu vizinho. Se precisar, eu travo a garagem dele e ele não sai, não tem problema. A gente mora no mesmo prédio. E, por coincidência, para o ano que vem, eu tenho uma viagem programada já, que vai ser a 3ª reunião dos diretores esportivos do grupo da 777. A primeira foi no ano passado na Itália, a segunda foi esse ano em abril na França, e a 3ª agora vai ser na Alemanha, na sede dos clubes respectivos do grupo. E lá vai ser debatido o planejamento para o ano que vem, em termos desportivos. Em termos de orçamento, há a reunião do conselho, da diretoria, da qual eu não participo. E nessa reunião, que vai ser esse ano ainda, vai ser informado a mim, ao futebol do Vasco, qual será o orçamento para o ano que vem. E, obviamente, a gente espera um orçamento, no mínimo, igual a desse ano, sendo que ano que vem a gente não vai precisar fazer tantas contratações numerosas, então nós vamos investir em qualidade, da mesma forma que a gente fez na janela do meio do ano, em qualidade, em hierarquia, em experiência e projetando os ativos também para o grupo. Então, os próximos passos agora são a minha presença nessa reunião presencial, como aconteceu já 2 vezes, e é bom a gente também explicar que é assim que funciona pelo grupo que é detentor do Vasco, 70% do Vasco. E aguardo o orçamento para a gente iniciar
o nosso planejamento em termos de contratações para o ano que vem, de reformulação parcial do elenco. E reitero, conto com a comissão 100% para me ajudar nesse planejamento para o ano que vem. Eu tenho contrato, talvez numa situação diferente, eu não deveria nem responder isso, porque eu acho que quem tem que responder isso está acima de mim, mas tenho contrato, estou aqui para servir o Vasco, servir ao grupo e eu espero ficar para o ano que vem para a gente poder colher resultados diferentes desse ano. Qual das duas? Dia 11 e 12, 13 e 14 de dezembro. ¿Y por qué puse a Serginho? Claro, porque acreditaste si él no venía jugando tanto y... Bueno, pero te voy a explicar, no sé si ustedes se acuerdan que el último partido lo puse él ya había jugado con Fluminense, lo había hecho bien, había jugado muy bien por izquierda, por ahí no tuve la posibilidad de ponerlo, pero en el partido anterior por izquierda me gustó muchísimo cómo estaba entrenando, cómo estaba trabajando y nos hizo la diferencia en el juego, tiene mucha capacidad, tiene mucho control. Y yo digo, nos tiene que resolver en el problema cuando justo salió Payet. Entonces le di confianza, le di tranquilidad, le dije que él tenía ese juego y que sea profundo porque lo necesitamos. Y realmente eso lo vimos en esta semana trabajar. Siempre trabajo, pero en esta digo, le vamos a dar la oportunidad porque también nos puede resolver cosas importantes y tuvimos la suerte que hizo el gol para que Vasco se pueda salvar. Olá, Ramon, Emiliano, Paulo. Parabéns pela permanência. Pergunta para o Paulo Brax. Paulo, a euforia da torcida ela veio depois de muito sofrimento, né? De uma caminhada muito dolorosa. E a torcida, grande parte dela, culpa o planejamento muito pela diretoria e tal. E é isso que eu queria que você falasse. Um recado a esse torcedor, um pedido ou algo parecido, para que o ano de 2024 seja diferente. Você já disse que o planejamento seria diferente, que o Vasco precisa subir um degrau. Então, a pergunta é para isso, para você te dar uma oportunidade de você falar diretamente ao torcedor, não só a mim, mas para isso, como acreditar, tendo em vista que o Vasco teve muito valor de investimento, e mesmo assim chegou até a última rodada e, num sacrifício danado, conseguiu, por conta de um primeiro turno muito aquém. Então, queria que você falasse sobre isso. Obrigado. Não posso pedir nada mais para o torcedor do Vasco. O torcedor merece desfrutar de momentos bons, merece desfrutar de alegrias, de alívios, de vitórias. É um torcedor sofrido, que nos últimos 20 anos sofreu muito. E a gente não vai consertar em um ano esse sofrimento. As cicatrizes que tem de 20 anos não se apagam em um ano. É um ano de reconstrução, é um ano de uma nova realidade, uma nova era no Vasco, que permitiu esse investimento recorde, que permitiu uma receita recorde, que permitiu o clube ter hoje um elenco muito mais valorizado do que teve nos últimos anos, que permitiu hoje ter dentro desse elenco, dentro desse vestiário, atletas de muita hierarquia dentro do futebol sul-americano e até mundial. Eu não peço nada ao torcedor, eu quero que o torcedor desfrute, eu quero que o torcedor tenha alegria e nós também queremos. A gente não planeja passar pelo que nós passamos. A gente planeja passar pelo que a gente passou no segundo semestre. Ainda bem que não foi invertido, né? Um primeiro semestre bom e um segundo semestre ruim em termos de resultados. Acho que a gente conseguiu, nesse primeiro ano, entrar em sintonia com o grupo, porque também foi um início de trabalho, porque ano passado, quando eu chego aqui, não tem janela, então a primeira janela foi desse ano. Um trabalho com o grupo, um trabalho internamente, com a associação, um trabalho com o novo CEO, de quem eu sou muito próximo e está sempre debatendo todos os assuntos do clube. E eu acredito muito que esse processo de evolução aconteça de um ano para o outro.
E o torcedor, entendendo como que esse processo está acontecendo, ele vai ter alegrias ano que vem, a mais do que ele teve esse ano. Menos apreensão, menos sofrimento e mais alegrias. 2023 foi melhor do que 2022, não tenho certeza. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Porque 2022 a gente estava na segunda divisão. E 2024 vai ser melhor que 2023. Então é um processo de evolução, é um crescimento. É uma retomada do Vasco a momentos mais positivos do que negativos. O que passou esse ano, a gente não vai querer passar ano que vem, a gente não quer que o torcedor passe. Então, sem pedido nenhum para o torcedor, a gente só vai trabalhar mais e mais para poder dar alegria, para poder colocar um sorriso no torcedor que sempre nos apoia, que a gente é muito grato a ele. Boa noite, Paulo, Emiliano, Ramon. Bom, primeiro, Paulo, como você mesmo falou, tiveram poucas entrevistas coletivas aí ao longo da temporada, e aí muitos vascaínos eles têm algumas dúvidas, assim, principalmente em relação a esse trabalho interno direto com a 777. Enfim, aí foi como o João falou, em alguns momentos muita gente apontando uma falha no planejamento, mas eu queria saber de você, se você puder falar sobre isso, se você também encontrou alguns obstáculos, de repente, um exemplo, ter mirado algum reforço mais alto e ter encontrado um obstáculo interno que não pôde fazer você evoluir nesse mercado, enfim. A gente vê, por exemplo, no início do ano, um perfil de contratação de algumas, vamos dizer assim, apostas, alguns jogadores mais jovens, o Orelano, o Capasso, e aí, como as coisas não foram caminhando muito bem, tem uma mudança de rota, vocês trazem jogadores mais experientes, Maicon, Payet, que acabam dando uma resposta. E para o Ramon e para o Emiliano, tiveram alguns momentos, algumas frases que vocês usaram que o torcedor abraçou, usou muito. Hoje em dia tem figurinha, né, na rede social do Emiliano. Em 2 momentos você solta uma frase no seu Instagram dizendo: se querem que desistamos, terão que matar todos. E aí, a mais recente, você fez uma postagem de um rap brasileiro que fala sobre fé em Deus, em acreditar. Queria saber como você descobriu, né, essa música também. E o Ramon, acho que Nová Barrar, você bate, né? Haga lo que haga, Nová Barrar. Se foi algo pensado ou vocês falaram isso assim, veio na hora e, enfim, foi uma coisa que marcou bastante essa trajetória? Não, pensado não. Pensado no, porque a gente estaba chateada ahí porque aconteció algo que fue el peor error del VAR en la historia del fútbol del VAR. O sea que a gente había feito un trabajo extraordinario y merecíamos ganar con un Chimi que hoy es campeón. Entonces, estaba chateado, no quiero decir otra palabra, pero estaba así y salió eso. Entonces, no es que uno piensa eso, uno vive el fútbol de manera sanguínea, porque este maluco enseñó eso ahí. Entonces es así, vivo así. O grupo también, sabía que falé. Lo que falé ahí, lo falé en el vestuario. Falé, no tiene jeito, si quieren que desistamos, van a tener que matar a todos. Y éramos 32 para matar. Tienen que matar mucho. Entonces no pudieron matar. Intentaron, porque intentaron mucho. Intentaron mucho. Espero que el año que viene para Vasco sea un poquito más leve. Porque Vasco fez mucho y había mucho de errores muy puntuales que Vasco no merecía. A gente ya tenía que estar salvado hace 3 juegos atrás. No, premeditado, vuelvo a contestar, no fue nada. Fue solo, salió del corazón. Sobre la música. La música, C. Gabriel postó una vez en L y después entrenando con el profesor, lo subió, pegó y tengo una playlist, entonces escucho en el carro mucho, entonces posté eso. ¿Por qué se salió la frase de no bajar? Pues estás loco. Ya tengo que cambiar esa frase. Lo que puedo decir que cuando estoy convencido de algo,
no hay nada en la vida que no se pueda conquistar, que no se pueda hacer. Este es un ejemplo para los jóvenes, para todo el mundo. Cuando uno se propone algo en la vida, creo que hay que lucharlo, hay que transmitirlo, hay que estar convencido de lo que uno quiere para poderlo realizar. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Por eso tuvimos todos en eso que Vasco no va a bajar. No solo yo, sino todo el mundo, hasta los hinchas, el club, los jugadores. Es un objetivo que nos pusimos y hoy estamos todos felices. Es eso. Vários obstáculos, os quais, evidentemente, não vou apontar aqui por ética, por profissionalismo. Eu sou cumpridor de regras, cumpridor de ordens, sou um cara disciplinado. E eu entendo que seja natural ter esses obstáculos. É natural. No início de um processo, no início de uma nova gestão, é natural. Então, tive sim, como qualquer um teria, não vou expor, e faz parte do trabalho, faz parte do meu trabalho. Gostaria de ter falado mais vezes, gostaria de ter vindo em outros momentos, mas quando a gente teve o pior momento do ano, eu abri o microfone sem limite de tempo para atender a imprensa e atender os torcedores. Existem regras da empresa, existem regras que a gente cumpre, e eu acredito na evolução do nosso trabalho, em parceria com a empresa, e as dificuldades que, porventura, aconteceram no início do ano não vão acontecer agora no início do próximo ano. Internamente também melhoramos muito. Esse novo Vasco melhorou bastante. A gente termina um ano muito melhor do que nós começamos, em termos de processo, em termos de procedimentos, em termos de harmonia interna. Então eu sou muito otimista com o ano de 2024, muito, muito. A gente precisava dessa permanência, que por momentos a gente entendeu que estava cada vez mais difícil. Antes do jogo do Cuiabá, estava muito difícil. Estava muito difícil. A gente empata o jogo com o Goiás, a gente vai para Cuiabá e muita gente desacreditou. Não as que estavam aqui dentro, que era que precisavam acreditar. E a gente conseguiu essa retomada, tirando força, não sabe de onde. E a gente acredita que evoluímos muito e aprendemos e vamos fazer de uma forma que os resultados sejam diferentes no ano que vem. Vamos trocar a frase do Ramon, de não vai barrar, não, nós vamos precisar dela mais. E a gente vai ter um ano melhor que desse ano. Então, os obstáculos, às vezes, eles servem até para a gente crescer, evoluir. Ter humildade de reconhecer erros, obstáculos e fazer diferente. Qual